Nós estamos diante de um texto muito profundo e de um ensinamento muito valioso nas nossas vidas. Os recabitas, segundo estudiosos, possivelmente, era o pessoal que andava com Jetro, sogro de Moisés. E como Moisés se uniu, com a filha de Jetro, então aquela tribo acabou sendo absorvida pelos israelitas para terem cuidado e, enfim. E a tribo de Judá acabou trazendo para perto dela esse povo que tinha preceitos bem estabelecidos e viviam ali ao redor, eram nômades, viviam ao redor de Jerusalém, de Judá, tendo a sua vida segundo os seus costumes. E agora Deus, querendo ensinar seu povo, ele visita Jeremias e manda Jeremias ir lá, junto à liderança dos recabitas, aqueles que ali estavam, e os trouxessem para dentro do templo, para ali lhes dar instrução. Meus irmãos, isso aqui é algo interessante. Imagina você, chega o profeta do Senhor, Jeremias, não estamos falando de qualquer um. Jeremias chega e diz assim, Deus mandou vir aqui, levar vocês até o templo. Tá bom, eles foram até o templo. E chegando lá, Jeremias pega aqueles homens, conduz até a câmara, como diz aqui, do homem de Deus, sacerdote. E ali na mesa, ele lhes coloca vinho e copos. O que me chama bastante atenção, porque toda essa cena já indiretamente coloca no coração de quem está ali, se fosse eu no caso, uma certa obediência. Poxa, Deus que me trouxe aqui. Deus me colocou na casa de Deus. Não estamos falando de outros lugares. Deus me trouxe até o seu templo. E Deus está mandando eu proceder daquela maneira que era beber aquele vinho. Disse, agora vai lá, bebe o vinho. E a resposta dos recabitas é algo muito interessante. Coisa que hoje nós deveríamos pensar. Porque não é a igreja, não é pastor que tem que impor na sua vida o que você deve ou não fazer. Não é a igreja, não é a instituição que tem que determinar como vai ser a tua conduta. Mas sim os valores e preceitos que você carrega em toda a sua história. Aquilo que formou o teu caráter. E espiritualmente aquilo que Deus formou em você. Nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos sustentar aquilo que cremos. E é isso que esses homens fazem aqui. Mesmo sendo profeta, levando eles lá, levando eles no templo, na sala, na câmara do sacerdote, bebe aí, não beberemos. Porque nós temos um preceito estabelecido. Nosso pai Jonadab nos instruiu para que nunca bebêssemos vinho, nem plantássemos e nem vivêssemos no arado e nem tivéssemos casa, mas sim morássemos em tenda. Esse testemunho aqui é algo para a gente começar a pensar. Quantas das vezes o ser humano se contradiz? Porque ele fala uma coisa e não sustenta aquilo que ele fala depois. O ego, por que essa mudança tão repentina? Porque não defendemos aquilo que acreditamos. Porque estamos falando de Deus. Daquilo que Deus deixou na sua palavra. Daquilo que Deus já te instruiu. Daquilo que Deus já falou com você. Deus ele vai sempre aprimorar aquilo que Ele já nos entregou. Se Deus já deu, não é Deus de duas palavras. Se Ele te disse que é a direita, é a direita. A palavra de Deus nos ensina assim.
Balaão diz lá, Deus não vá, não amaldiçoa Balaão. O povo que eu abençoei, abençoado está. Pronto. Acabou a palavra final do Senhor. E vai Balaão de novo lá, Senhor, não, já disse que não. E ele tem a sua experiência lá. Deus não é Deus de duas palavras. E o que me chama a atenção, eu trago para mim, é como esses homens eram fiéis aos seus preceitos. E é isso que nos faz distintos aqui. Se nós não defendemos aquilo que Deus ele já decretou, sacramentou, nós não vamos ser igual à multidão. E não, Deus nos chamou para sermos a diferença, sermos distintos. Não beberemos vinho, porque Deus sabia isso aqui que é maravilha. Deus sabia que esses homens não iam ceder a qualquer pressão, mesmo que fosse religiosa. Deus sabia que aqueles homens iam ser fiéis, porque Deus os conhecia. Sabia o que estava lá dentro já construído, consolidado. E é isso que tem que nos chamar a atenção. O que nós temos crido? Aonde nós temos colocado a nossa fé? O que nós acreditamos? Nós temos que pensar nisso, o que nós temos acreditado. Porque Deus conhece. E Deus, através desse comportamento dos recabitas, Deus agora entrega o recado à sua nação de Judá e Jerusalém. Olha aí, Judá e Jerusalém. Esses homens têm obedecido o preceito do seu antepassado. Eles não bebem vinho, mesmo eu tendo dito que era para eles lá beber. Eles mantêm firme o que eles acreditam. Obedeceram a voz do seu pai e têm obedecido até hoje. E você é meu povo e não obedece. Muito maior do que os recabitas, do que Jonadab e o antepassado. Hoje nós temos a cruz e temos Jesus. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Jesus falou, é isso que nós temos que confirmar o nosso coração, estarmos firmados nisso e defendermos isso com unhas e dentes. Eles obedeciam o que Jonadab falou. E hoje nós temos o privilégio de termos os ensinamentos de Jesus acessíveis a nós. E muito mais profundo do que isso, são as suas direções e as suas promessas. Coloca uma coisa no teu coração, meu irmão. Se nós não tivermos uma fé firmada, fundada na palavra, no ensinamento de Jesus, somos nós que nos prejudicamos. E eu vou te dar um exemplo. Jesus disse o seguinte: olha, nesse mundo você vai ter aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci esse mundo. E você também vai vencer. Aí você olha agora essas palavras de Jesus para mim e para você. E aplica isso na tua vida. Quando vierem os problemas, vierem as dificuldades, olhe para a cruz, olhe para aquilo que Ele ensinou, olhe para aquilo que Ele disse e creia. Um fundamento sólido. Ele disse também: eis que eu estarei convosco até o findar dos últimos tempos. E se Ele disse isso, acreditemos nisso, porque Ele estará. Então, porque quando vem dificuldade, a gente tomba, a gente duvida, a gente deixa de crer, deixa de ouvir as palavras do nosso Deus. E é isso que tem que entrar no nosso coração. Peraí. A cruz não pode ser um adereço. A cruz não pode ser uma figura que simboliza o cristianismo. A cruz tem que ser a estaca da nossa fé. Aquilo que acreditamos e seguimos e vivemos. Ainda que o tempo diga o contrário, ainda que a sociedade diga o contrário, precisamos sustentar a nossa fé. Aleluia! E é isso que nos fará diferenciados aqui. Olha o exemplo dos recabitas.
não faremos isso. E não fizeram. A palavra de Deus diz em Tiago que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Esse não receberá nada do Senhor, porque não acredita. É esse o ponto. Porque nós sempre lembramos do sacrifício feito na cruz. A nossa vitória, ela foi no sangue derramado por Jesus. E isso nós temos que sustentar. O problema nosso hoje é que, quando vem os testes e as provas, a nossa fé se mostra defeituosa. Quando o pecado vem assim e fala, faz isso, nós não temos essa consciência como Jacó, não vou fazer. Porque eu obedeço a palavra do meu pai. Do meu pai disse que eu não vou fazer isso, então eu não vou fazer. Pode vir o Papa, pode vir quem for mandar fazer, eu não vou fazer porque não é isso que eu acredito. É isso que é fé. Olha esses homens. Levou o profeta, os levou ao templo. Deve ir? Não. Mas Deus que mandou? Não. Eu não posso ir contra aquilo que creio. O que hoje falta é crer. Creia no Deus que morreu na cruz por você. Creia no poder do Senhor para te sustentar. Creia na providência de Deus para te ajudar no momento de dificuldade. Creia na direção do Senhor quando você estiver perdido. Creia na palavra que Ele já liberou. Isso é identidade. Qual é a nossa identidade? Vai depender do que a gente crê. E isso tem que nos chamar a atenção. Eles eram fiéis àquilo que lhes foi dado. E volto a dizer, não é instituição, homens e mulheres. Não, aquilo que Deus entrega a você. Por que eu estou dizendo isso? Porque é de pessoas que têm sua personalidade, pessoas que têm seu caráter, sua fé alicerçada. É essa pessoa que Deus gosta. É dessa pessoa que Deus se agrada. Não é aquele que qualquer onda na moda é levado, não. Aquele que fundamenta a sua fé e tem princípios. Eu não vou me desviar daquilo que creio. Agora está todo mundo indo para a direita, é o problema de todo mundo. É isso que é Deus, gente, é isso. Porque foi isso que os homens de Deus fizeram no passado. Preferiram morrer do que negar aquilo que eles acreditavam. E hoje a gente, por qualquer coisa, o homem inventa uma moda lá, diz, o primeiro a comprar aquela moda. O homem fala um negócio, o primeiro a fazer. Peraí! Nós temos que levar em consideração tudo aquilo que nós já vivemos, as experiências com Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus. Por que você vai mudar de direção porque o outro está dizendo para você mudar? Onde fica a sua pessoa, a sua personalidade, a sua crença, seus valores, seus preceitos? Aonde fica isso? Se anula? Não, Deus não gosta de pessoa assim. Que muda, instável, está aqui, está ali, crê nisso, crê naquilo. Não! E é isso que ele diz aqui, é isso que ele chama a atenção. É pessoa de verdade, não é fake news. É pessoa com personalidade, eu sou isso aqui, o que você é aqui, você é lá, a tua pessoa é isso, não é? A encenação e mentira, como nós temos visto hoje. Porque Deus conhece. Nós não conseguimos jogar areia nos olhos de Deus. Seja você em todo o tempo. Mas pense sobre isso. Fortaleça e firme a tua crença, teus valores, teus preceitos pessoais e também espirituais. Meus irmãos, porque todo mundo cria uma história. Você tem um caráter formado pelo meio que você viveu, seu lar e sua família. E Deus conhece isso em você.
E Deus não rejeitou você pelo teu jeito, pela tua personalidade, pela tua história. Não, Ele é isso, Ele te viu, Ele sabe quem é você. Então por que eu tenho que inventar um personagem? Então por que eu tenho que inventar uma história? Não seja você. Agora Deus, através do Espírito Santo, vai moldar espiritualmente a tua vida, colocando em nós o seu espírito, sua palavra, sua direção. Mas os teus valores, não abra mão dos teus valores. O que a gente vê hoje é pessoas cedendo, porque supostamente alguém disse que ela tinha que fazer alguma coisa errada e ela foi fazer. Não, porque foi o profeta que mandou. Então eu vou ter que anular tudo aquilo que meu antepassado me ensinou para fazer o que o profeta mandou. Peraí, meu amigo. Peraí. Não. Como é que eu vou jogar fora, imaginando eu, Zé Camilo, como é que a gente vai jogar fora 500 anos de tradição, de conduta, de ensinamento? Por que você vai fazer isso agora? Eu não vou, não. Nós vamos obedecer firmemente o que Nadab nos ensinou. Olha o finalzinho aqui, que me mexe comigo. No versículo 17. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que farei contra eles. Pois lhe tenho falado e não me obedece. Clamei a eles e não responderam. É um ponto. Deus de madrugada mandava os profetas, Deus de madrugada mandava os seus servos, porém, eles não ouviam. Agora olha o que Deus fala para esses homens aqui. Olha só, os recabitas não eram uma tribo legítima de Israel. Eles foram agregados em Israel. Mas serviam a Deus. Tinham fé em Deus, mas não eram legítimos. Era um povo que foi colocado ali. Assim diz, e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Era uma coisa que Deus sempre queria ver. Aquele que obedecia, aquele que era firmado naquilo que acreditava, aquele que não se mexia ou não se amoldava a preceitos de outro, mas seguia uma direção, aquele que tem a obediência no seu sangue, aquele que tem a sua fé firmada. Esse nunca falte diante da minha presença. Pessoa de verdade é o que é. Tendo uma coisa, meu irmão, ainda que nos reunimos aqui como igreja, porque igreja é o conjunto dos irmãos que se reúnem para adorar. Você não é um bando. Você não tem que seguir o que o outro está seguindo. Você não tem que fazer o que o outro faz. Você tem que ser você. Nós somos membros um no corpo. O que diz a palavra? Um é pé, outro é mão, e outro é braço. Se todo mundo fosse braço, não teria corpo. Ou seja, cada um tem o seu papel fundamental no corpo, mesmo sendo diferente. O braço tem uma função, a perna tem outra função, a pessoa... É assim. Então você não tem que ser bando. Todo mundo está pulando, vou pular. Todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Já tem aquele que está querendo se meter na tua vida, tem que fazer isso, meu irmão. Tem que olhar assim. Hã? Peraí. Você entende a agressão que a gente comete às vezes com o próximo? Eu chego e falo, você tem que fazer isso. Cara, mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou determinando, eu não sei a história, o preceito, a pessoa. Eu estou anulando aquela pessoa, a sua história, sua personalidade, o seu ser, sua crença, o seu valor, para dizer, você tem que fazer o que eu quero que você faça.
Aí a pessoa não é como os recabitas? Aham. Meu amigo, se você ganhar, o problema é seu. A minha fé, os meus preceitos, a minha obediência, os meus valores cabem a mim e por eles respondo. Deus gosta de gente assim. Não é rebelde sem causa, não é nada disso. São pessoas que têm a sua característica preservada por aquilo que creem. Hoje em dia a gente vê pessoas que se amoldam para agradar o outro. Pessoas que se amoldam para fazer parte de um grupo. Deus não gosta dessas pessoas. Está deixando de ser quem é. Nós temos que ser o que somos. E melhorar no espiritual aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direcionará. Olha os recabitas. Deus fala assim, para lá com aquela casa lá, são pessoas obedientes, pessoas de preceito, não são pessoas volúveis, não, são pessoas. Nunca falte um homem a você. Eu estava lendo sobre isso. Estudiosos dizem que na Arábia e na Síria ainda tem essa tribo lá. Ainda estão lá, na vista do Deus Todo-Poderoso. Nunca falte um homem como esse. Que tem sua fé, que sustenta a sua fé. Pode botar na parede, pode pressionar, pode o pastor, papo bicho, lá o que for, mandar fazer o que ele não quer fazer, ele vai permanecer naquilo que acredita. Aleluia, glória. Que nunca falte pessoas assim. Glória. Essas pessoas que Deus se agrada. Não são levadas como vento de doutrina, não. Ei, peraí. Glória. Não, eu creio. É isso. E quando eu olho para a cruz, eu tenho que firmar minha fé nisso. Olha o que Jesus deixou. Olha o que Jesus ensinou. Olha o que Jesus fez. Então não pode o pecado, não pode o mundo, não pode a sociedade, não pode os sistemas determinar aquilo que nós temos que crer. Mas se você firmar a tua fé, vão te bombardear. Problema. Imagina você se não houvessem homens que, assim como os recabitas, batessem o pé naquilo que acreditassem. Hoje, talvez o Evangelho, não sei, teria se perdido se homens não tivessem rompido como Lutero, como a Igreja Católica. Homens que vieram ao longo do tempo batendo de frente com aquilo que era errado. Eu não acredito nisso, então não vou fazer. Mas todo mundo faz, eu não acredito, não vou fazer. Então vou te matar, então pode matar. É isso, corajosos, valentes. E o povo de Deus tem que ser assim. Sabe por quê? Porque o mundo todo dia vai bombardear a tua